Meus pais expulsaram meus filhos da casa deles porque os filhos do meu irmão mimado queriam o espaço. Mas então o inesperado aconteceu. Eu sou Mia, e preciso contar essa história porque acho que pode ajudar alguém que esteja passando pelo que eu passei. Tenho 35 anos, sou enfermeira pediátrica, e até 2 anos atrás, eu pensava que tinha minha vida organizada. Então meu casamento desmoronou, e de repente me vi fazendo as malas dos meus gêmeos de 10 anos, Lily e Owen, tentando descobrir para onde íamos. Meus pais ofereceram a casa deles sem hesitar. Venham morar conosco, disse mamãe ao telefone, sua voz carinhosa e preocupada. Você e as crianças podem ficar nos quartos de cima. Vai ser perfeito enquanto vocês se reorganizam. Na época parecia uma bênção. Papai até me ajudou com a mudança, e eles pareciam genuinamente animados por ter os netos por perto todos os dias. Os primeiros meses foram realmente maravilhosos. As crianças se adaptaram bem à nova escola, e eu adorava chegar em casa depois de plantões de 12 horas e encontrá-los fazendo lição na mesa da cozinha, enquanto mamãe preparava o jantar. Parecia família no melhor sentido possível, mas eu deveria ter prestado mais atenção aos pequenos comentários, aos pequenos sinais que deveriam ter me alertado sobre o que estava por vir. Sabe, querida, mamãe diria enquanto dobrava as roupas, talvez você devesse considerar namorar novamente. Você não está ficando mais nova e as crianças precisam de uma figura paterna. Ou papai mencionaria como meu irmão mais novo Ryan estava realmente fazendo algo de si mesmo, no trabalho de marketing, sempre com aquele tom que sugeria que eu não estava à altura. Ryan sempre foi o filho de ouro. 3 anos mais novo que eu, ele passou pela faculdade sem dificuldades, enquanto eu trabalhava em 2 empregos para pagar a faculdade de enfermagem. Quando ele se formou, nossos pais o ajudaram com a entrada do primeiro apartamento. Quando eu me formei, eles me deram um cartão com $50. Mas eu tinha feito as pazes com isso anos atrás. Ou pelo menos pensava que tinha. Os gêmeos pareciam felizes o suficiente. Eles adoravam ter os avós por perto, e eu era grata pela ajuda. Eu estava fazendo horas extras sempre que possível, guardando dinheiro numa conta poupança. O plano era ficar talvez 6 meses, apenas o suficiente para construir uma reserva financeira sólida e encontrar o lugar certo para nós. O que eu não percebi foi que meus pais também tinham se acostumado com o arranjo. Muito acostumado. Não há pressa, mamãe dizia sempre que eu mencionava procurar apartamentos. Por que pagar aluguel quando você está nos ajudando aqui? E as crianças adoram. Era verdade que elas pareciam adorar. Owen tinha encontrado um grupo de amigos no bairro que jogavam basquete no centro comunitário, e Lily tinha se juntado ao coral da escola. Pela primeira vez desde o divórcio, eles pareciam estabelecidos. Comecei a manter um caderno onde anotava nossas despesas e objetivos de poupança, escrevendo todos os detalhes do nosso progresso rumo à independência. Virou um pequeno ritual, atualizando esses números toda semana, prova de que estávamos construindo algo sólido. As crianças às vezes espiavam por cima do meu ombro e perguntavam sobre os cálculos. E eu explicava como estávamos poupando para nosso próprio lugar, nosso próprio recomeço. O que eu não poderia ter previsto era como tudo mudaria drasticamente quando Ryan ligou com sua grande notícia. Lembro exatamente onde eu estava na cozinha quando ele fez o anúncio que mudaria todo o equilíbrio da nossa família. Mas estou me adiantando. A ligação veio numa terça-feira à noite, em março. Eu estava ajudando Owen com a lição de matemática quando o telefone tocou e mamãe praticamente voou pela cozinha para atender. Ryan, ó querido! A animação na voz dela era inconfundível. Calma, me conta de novo! Ela agarrou o braço do papai, puxando-o para perto do telefone. Um bebê? Meu Deus, quando? Vi meus pais se transformarem diante dos meus olhos. Papai começou a andar de um lado para o outro, sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. Mamãe estava chorando de felicidade, fazendo 1 milhão de perguntas sobre datas previstas e consultas médicas. Lily e Owen olharam para cima das suas lições, curiosos com toda a comoção. Seu tio Ryan e tia Katie vão ter um bebê, expliquei, e eles pareceram satisfeitos. Gostavam do tio, embora não o vissem com muita frequência, já que ele morava do outro lado da cidade com sua esposa de 2 anos. O que eu não antecipei foi como essa gravidez consumiria completamente o mundo dos meus pais. Em uma semana, mamãe tinha comprado 3 livros sobre gravidez e começou a ligar para Kate diariamente para perguntar sobre sintomas de enjoo matinal. Papai começou a pesquisar equipamentos para bebê com a intensidade que antes reservava para comprar carros. Toda a conversa de alguma forma voltava para o bebê que estava chegando. É diferente,
Mamãe me confidenciou uma noite enquanto lavávamos a louça do jantar. Não me entenda mal. Eu amo Lily e Owen profundamente, mas eu estava trabalhando em período integral quando eles eram bebês. Mal pude aproveitar seus primeiros anos como deveria. Desta vez, estarei aposentada. Posso realmente estar presente. Senti uma sensação estranha no estômago com suas palavras. Ela tinha estado presente para meus filhos, à sua maneira, mas entendi o que ela queria dizer. Este seria o primeiro neto onde ela poderia ser a avó carinhosa, sem as complicações das suas próprias demandas profissionais. As mudanças começaram pequenas. Os passeios semanais para jantar com os gêmeos se tornaram menos frequentes porque Kate precisava que mamãe a levasse nas consultas médicas. A tradição de panquecas nas manhãs de sábado foi pulada quando o papai começou a montar um berço que tinha comprado meses antes do bebê sequer precisar dele. Vovó está só animada, eu disse às crianças quando perguntaram por que ela parecia tão distraída ultimamente. Mas reservadamente, eu estava começando a sentir como se estivéssemos nos tornando coadjuvantes na nossa própria situação de moradia. Quando o bebê Marcos nasceu em outubro, a casa já tinha sido transformada. A sala de jantar que os gêmeos usavam para projetos de arte e lição virou um quarto de bebê, completo com trocador, cadeira de balanço e mais suprimentos para bebê do que uma criança poderia usar. A louça boa foi para o porão para dar espaço para mamadeiras, fórmula e um sistema elaborado de esterilização. Nunca vou esquecer de segurar Marcos pela primeira vez, essa pessoa pequena e perfeita com o cabelo escuro do Ryan e o nariz da Katie. Ele era lindo, e eu o amei imediatamente. Mas assistir meus pais com ele era como assistir pessoas que eu nunca tinha conhecido. Eles estavam completa e totalmente encantados. Olha esses dedos, papai sussurrou, deixando Marcos agarrar seu polegar. Ele vai ser tão inteligente, já posso perceber. Mamãe não conseguia largá-lo. Ela cancelaria planos com amigas só para cuidar dele quando Ryan e Kate queriam sair. Ela aprendeu sobre horários de sono e rotinas de alimentação com a dedicação de alguém fazendo provas finais. Os gêmeos foram carinhosos com o primo novo, mas eu podia vê-los processando a mudança na atenção. Owen me perguntou uma noite por que vovô e vovó pareciam amar Marcos mais que eles. Eles não amam mais, eu assegurei, embora não estivesse totalmente certa. Eles estão só animados porque ele é um bebê. Lembra como todos ficamos animados quando vocês nasceram? Mas mesmo dizendo isso, eu sabia que não era bem a mesma coisa. O Natal daquele ano foi quando tudo ficou impossível de ignorar. Eu tinha passado semanas cuidadosamente fazendo o orçamento para presentes, garantindo que os gêmeos teriam uma manhã mágica apesar de tudo que tínhamos passado com o divórcio. Tinha comprado para cada um uma bicicleta, alguns materiais de arte e livros das suas listas de desejos. Mas quando a manhã de Natal chegou, a disparidade era impressionante. Marcos, que tinha apenas 2 meses e mal conseguia focar os olhos direito, tinha presentes empilhados ao redor dele como se fosse da realeza. Um carrinho de bebê caro que custava mais do que eu ganhava numa semana, roupas de grife que ele cresceria em um mês, brinquedos para crianças anos mais velhas que ele. Lily e Owen ganharam cada um pequeno presente dos avós, um vale-presente de $20 para uma livraria. Livros são importantes, mamãe disse alegremente quando viu minha expressão. Queremos incentivar a leitura. Enquanto isso, ela estava desembrulhando o 16º presente do Marcos. Um sistema eletrônico de babá eletrônica com vídeo e integração com smartphone. Os gêmeos lidaram com isso com mais elegância do que eu. Eles agradeceram aos avós educadamente e pareceram genuinamente animados para escolher livros novos. Mas eu observei o rosto do Owen quando papai passou 20 minutos montando a cadeirinha de balanço do Marcos, falando sobre como o recurso musical ajudaria no desenvolvimento cerebral. Mamãe... Lily me sussurrou depois enquanto todos estavam fazendo alvoroço com as primeiras fotos de Natal do Marcos. Por que Marcos ganhou tantos presentes quando ele nem consegue brincar com eles ainda? Eu não tinha uma boa resposta para ela. Os comentários também começaram a ficar mais diretos. Mamãe começou a sugerir que talvez eu devesse fazer algo diferente com meu cabelo, que eu parecia cansada o tempo todo, e deveria considerar maquiagem. Ela nunca tinha criticado minha aparência antes, mas de repente tudo sobre mim parecia convidar sugestões de melhoria. Sabe, se você se arrumasse um pouco mais, poderia conhecer alguém, ela diria enquanto dobrávamos roupas. Kate sempre parece tão bem arrumada. Talvez você pudesse pedir conselhos para ela. Papai começou a questionar minhas decisões como mãe mais abertamente. Quando eu disse não para comprar tênis caros de basquete para Owen, papai murmurava sobre como crianças precisavam se sentir confiantes, como o equipamento certo importava. Quando eu reforçava regras de hora de dormir,
Ele sugeria que eu estava sendo rígida demais, que a infância deveria ser divertida. Mas a parte mais dolorosa era observar como eles interagiam com os gêmeos versus Marcos. Com meus filhos, eles eram avós carinhosos, mas práticos. Ajudavam com lição, levavam para treino de futebol, compareciam a peças da escola. Mas com Marcos, eles estavam absolutamente encantados. Todo som que ele fazia era brilhante. Toda expressão facial era notável. Ele sorriu. Mamãe gritava, chamando todos para testemunhar os movimentos faciais do Marcos causados por gases. Viram? Ele é tão avançado para a idade. Comecei a sair mais com os gêmeos nos fins de semana. Só nós três. Íamos ao cinema ou ao museu infantil. Qualquer lugar que parecesse nosso próprio espaço. Eu observava outras famílias e me perguntava se isso era normal. Essa sensação de estar constantemente sendo avaliada e considerada inadequada na minha própria suposta casa. Eu gosto quando somos só nós, Owen me disse num sábado depois que passamos a tarde no parque. Estávamos sentados num banco compartilhando sorvete e ele parecia mais relaxado do que tinha estado em semanas. Eu também, amigo, eu disse, bagunçando seu cabelo. Por que você gosta? Porque você não fica triste quando somos só nós. Isso me atingiu mais forte do que eu esperava. Eu não tinha percebido como minha frustração tinha se tornado transparente. Quanto as crianças estavam captando da tensão que eu pensava estar escondendo. Naquela noite, atualizei meu caderno de poupança com determinação renovada. Tínhamos o suficiente agora para um depósito de segurança e primeiro mês de aluguel de um apartamento decente. O plano original tinha sido ficar até a primavera, para construir uma reserva ainda mais substancial, mas eu estava começando a me perguntar se o custo emocional valia o benefício financeiro. Eu só não tinha percebido ainda o quanto as coisas estavam prestes a piorar. O anúncio veio em fevereiro, quase 2 anos depois que tínhamos nos mudado com meus pais. Eu estava me preparando para o trabalho quando Ryan ligou, e eu podia ouvir o estresse na voz dele imediatamente. Oi, mana, mamãe está aí? Ele soava perturbado, o que era incomum para meu irmão tipicamente composto. Mamãe pegou o telefone ansiosamente, como sempre fazia quando Ryan ligava. Mas sua expressão rapidamente mudou de prazer para preocupação para determinação. Claro, querido, o que você precisar. Quanto tempo você acha que a reforma vai demorar? Pausei arrumando minha bolsa de trabalho, tentando juntar a conversa pelo lado dela. 6 a 8 semanas? Não é tão ruim. Claro que vocês podem ficar aqui. Há bastante espaço. Meu estômago despencou. Caminhei mais perto, tentando chamar a atenção do papai, mas ele estava concordando apoiativamente, já reorganizando móveis mentalmente. Que reforma? Perguntei depois que mamãe desligou. Ah, Ryan e Kate precisam ficar aqui por um tempo, mamãe disse despreocupadamente, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Eles vão fazer uns trabalhos na casa deles. Algo sobre danos da água na cozinha e banheiro. O lugar todo precisa ser reformado. Por 6 a 8 semanas? As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia. Talvez mais, dependendo de como o trabalho for. Você sabe como essas coisas se arrastam. Papai já estava puxando um bloco, fazendo listas. Vamos precisar mover algumas coisas, garantir que todos fiquem confortáveis. O que mais me impressionou foi que nenhum deles parecia achar que isso exigia discussão comigo. Eu estava morando lá com meus filhos por quase 2 anos, contribuindo com mantimentos e contas, ajudando com manutenção da casa e tarefas de cuidado dos idosos. Mas a decisão de adicionar mais 3 pessoas à casa, incluindo um bebê, foi tomada sem sequer me mencionar antes. Onde exatamente eles vão dormir? Perguntei, tentando manter minha voz controlada. Bem, eles vão precisar do quarto de hóspedes, obviamente, e montaremos o quarto do bebê na sala de estar para Marcos. Mamãe já estava entrando em modo de planejamento. Vai ser adorável ter todos sob um teto, como um verdadeiro complexo familiar. O quarto de hóspedes era onde eu estava guardando as roupas que os gêmeos tinham crescido e itens sazonais. A sala de estar era onde as crianças faziam lição e jogavam videogame em dias chuvosos. Em uma ligação, nosso espaço de vida tinha acabado de diminuir consideravelmente. Quando eles se mudam? Perguntei. Neste fim de semana. Ryan quer começar a reforma imediatamente. Este fim de semana. 3 dias de aviso para um arranjo de moradia que duraria pelo menos 2 meses. Naquela noite, sentei os gêmeos para explicar a situação. Eles aceitaram melhor do que eu. Na verdade, animados por ter o bebê Marcos por perto mais frequentemente. Crianças são adaptáveis de formas que adultos esquecem de ser. Mas eu estava fazendo contas na cabeça, e não eram boas contas. 7 pessoas numa casa de 4 quartos,
com uma dessas pessoas sendo um bebê que acordaria a todas as horas. Um banheiro no andar de cima, um banheiro embaixo. Uma cozinha que já se sentia lotada quando todos estávamos tentando nos preparar para trabalho e escola ao mesmo tempo. Vai ficar tudo bem, me disse, atualizando meus cálculos de poupança naquela noite. É temporário. Podemos lidar com o temporário. Comecei a olhar anúncios de aluguel mais seriamente, marcando lugares que pareciam promissores. O mercado tinha ficado mais caro no último ano, mas poderíamos nos virar. A questão era se eu queria esperar até a primavera como originalmente planejado, ou começar a procurar algo mais cedo. Mamãe, você está bem? Lily perguntou da porta do meu quarto, me flagrando olhando sites de apartamento no meu laptop. Só olhando algumas opções para nós. Disse batendo na cama para ela vir sentar comigo. Como você se sentiria sobre termos nosso próprio lugar de novo? Ela considerou isso seriamente, do jeito que ela abordava a maioria das perguntas. Eu gosto de morar com vovô e vovó, mas às vezes sinto falta de quando éramos só nós três. Do que você sente falta? Sei lá. Era mais silencioso, acho. E você parecia mais feliz. Da boca dos inocentes. Beijei o topo da cabeça dela e fechei o laptop. Vamos descobrir, ok? Mas mesmo dizendo isso, eu sabia que os próximos 2 meses iam testar todos os meus limites. A invasão começou numa manhã de sábado. Ryan apareceu com um caminhão de mudança e Kate carregando Marcus. Como se fossem refugiados, fugindo de uma zona de desastre em vez de pessoas que tinham escolhido reformar sua cozinha perfeitamente funcional por capricho. Em questão de horas, a casa se transformou em algo que eu não reconhecia. O quarto de hóspedes encheu com os móveis, roupas e suprimentos de bebê suficientes para abastecer uma loja pequena. A sala de estar virou o domínio do Marcus, com berço, trocador e área de brincadeira que tomou a maior parte do espaço onde os gêmeos costumavam fazer lição. Mas foram as regras que realmente me incomodaram. Regras que foram implementadas imediatamente e sem discussão. Vamos precisar manter o barulho no mínimo durante as sonecas do Marcus. Kate anunciou enquanto desembalava aproximadamente a 15ª caixa de roupas de bebê. Ele é muito sensível a som, e o horário de sono dele é crucial para o desenvolvimento. Marcus cochilava 3 vezes por dia, por períodos variados que pareciam mudar baseados numa lógica misteriosa de bebê que só Kate conseguia interpretar. Também, provavelmente deveríamos guardar a maioria dos brinquedos na sala. Ela continuou, olhando os livros e materiais de arte dos gêmeos com óbvio desgosto. Bebês exploram tudo oralmente, e estou preocupada com riscos de asfixia. Na primeira semana, Lily e Owen tinham perdido acesso à maioria das áreas comuns da casa. Não podiam assistir televisão na sala, porque poderia acordar Marcus. Não podiam brincar na sala de estar, porque agora era o quarto dele. Não podiam fazer arte na mesa da cozinha, porque suprimentos de bebê cobriam todas as superfícies. Por que vocês não brincam nos seus quartos? Mamãe sugeriu alegremente quando Owen reclamou de estar entediado. Os quartos deles eram pequenos, feitos para dormir, não para o tipo de brincadeira ativa que crianças de 10 anos precisam. Mas apontar isso de alguma forma me fazia ser a pessoa irracional. A situação da televisão foi particularmente irritante. Os gêmeos sempre tinham permissão para assistir seus programas depois da lição terminada. Mas agora até esse prazer simples se tornou complicado. Poderiam abaixar isso? Kate gritava lá de cima mesmo quando o volume mal era audível. Marcus está tentando dormir. Ou Ryan entraria na sala e mudaria o canal sem perguntar, alegando que queria assistir o noticiário, deixando Lily e Owen o encarando confusos. Podemos terminar nosso programa? Lily perguntou educadamente numa noite. Isto é importante, Ryan respondeu, nem olhando para ela. Vocês podem assistir desenhos a qualquer hora. Observei os rostos dos meus filhos. Os vi aprendendo que seus desejos e necessidades eram menos importantes que qualquer capricho passageiro de adulto. Que seu conforto no que tinha sido sua casa por 2 anos agora era secundário ao horário de sono de um bebê e às preferências de televisão do tio. O ponto de ruptura veio quando mamãe anunciou que precisaríamos reorganizar os pertences dos gêmeos, porque Marcus estava ficando mais móvel e poderia mexer nas coisas. Mais móvel? Perguntei. Ele tem 6 meses. Mal consegue sentar. Kate diz que ele é muito avançado para a idade. Precisamos ser proativos sobre segurança. Então os materiais de arte dos gêmeos foram para prateleiras altas que eles não conseguiam alcançar sem ajuda. Seus livros foram realocados para os quartos para dar espaço para mais portões de segurança e equipamentos de segurança. Seus desenhos saíram da geladeira para dar espaço ao cronograma de alimentação do Marcus e lembretes de consultas médicas.
Observei meus filhos se adaptarem a essas mudanças com uma graça que partiu meu coração. Eles não reclamaram, não fizeram birra, não exigiram seu território de volta. Apenas aceitaram silenciosamente que importavam menos, que suas necessidades eram menos importantes. Tudo bem, mamãe, Owen disse quando me desculpei por mais um plano cancelado porque Marcus estava tendo um dia difícil. A gente entende, mas eles não deveriam ter que entender. Eram crianças. E essa deveria ser a casa deles também. Naquela noite, peguei meu caderno de poupança e refiz as contas. Tínhamos o suficiente agora. Mais que suficiente, na verdade. Eu tinha estado poupando por 2 anos, e minha reserva financeira era maior do que jamais tinha sido. A pergunta não era mais se podíamos nos dar ao luxo de sair. A pergunta era se eu podia me dar ao luxo de ficar. O ponto de ruptura veio no início de abril, embora eu não o reconhecesse como tal na época. Owen estava lutando contra um resfriado de primavera que desencadeou sua asma, algo que ele lidava desde pequeno. Eu tinha ligado para renovar a prescrição na farmácia e estava me preparando para buscá-la quando papai me interceptou na cozinha. $47 por um inalador? Ele disse, segurando o papel da mensagem automática da farmácia. Parece excessivo. Tem certeza que ele realmente precisa da versão de marca? Eu o encarei incrédula. É o inalador de emergência dele, papai. A versão genérica não funciona tão bem para ele. E o médico prescreveu especificamente este. Mais $47. Ele repetiu, como se eu não tivesse ouvido na primeira vez. Talvez você devesse conversar com o médico sobre alternativas. Essa conversa estava acontecendo na mesma mesa de cozinha, onde 2 dias antes eu tinha assistido ele desembalar uma cadeira alta para Marcus que custou $400. Uma cadeira alta. Para um bebê que nem começaria comidas sólidas por mais um mês. A cadeira alta era diferente, mamãe disse quando apontei essa discrepância depois. Aquilo foi um presente, e é um investimento que durará anos. O inalador do Owen também é um investimento, eu disse calmamente, na capacidade dele de respirar. Mas de alguma forma eu estava sendo irracional de novo. As aulas de música foram as próximas a acabar. Lily estava tendo aulas de piano por 18 meses e era realmente boa. Sua professora, Sra. Patterson, vinha à casa toda terça-feira às 4 da tarde, e Lily sempre passava o dia todo ansiosa por isso. Sinto muito, mamãe disse à Sra. Patterson na porta numa terça-feira. Mas vamos ter que cancelar as aulas por um tempo. Tocar piano atrapalha a soneca da tarde do bebê. O rosto da Lily desabou. Ela tinha estado praticando uma música para o recital de primavera, algo que ela estava animada há semanas. Talvez pudéssemos agendar as aulas para um horário diferente? Sugeri. A agenda da Sra. Patterson está cheia em outros horários, mamãe disse desdenhosamente. E honestamente, aulas de piano são um luxo. Lily sempre pode retomar depois. Depois. Sempre depois. Tudo o que importava para meus filhos podia esperar. Mas o cronograma do Marcus era sagrado e imutável. A gota d'água foi a geladeira. Os gêmeos tinham estado colocando suas obras de arte da escola na geladeira desde que eram pequenos o suficiente para segurar giz de cera. Era uma tradição, uma forma de celebrar sua criatividade e conquistas. Mas quando cheguei em casa de um plantão particularmente brutal no hospital, encontrei a geladeira completamente reorganizada. Todos os desenhos da Lily e Owen, certificados de quadro de honra e fotos da escola, tinham sido tirados e organizados numa pasta que Kate tinha utilmente colocado em cima da geladeira, onde ninguém os veria. Toda a frente da geladeira agora estava coberta com cronograma de alimentação do Marcus, tabela de crescimento, registros de vacinação e aproximadamente 15 fotos dele fazendo coisas típicas de bebê, como deitar em cobertores e babar. Fica muito mais limpo assim, Kate disse quando me viu olhando para os espaços vazios, onde as conquistas dos meus filhos costumavam estar penduradas. E é mais funcional para acompanhar as necessidades do Marcus. Peguei a pasta de cima da geladeira e olhei através dela. 2 anos de orgulho e alegria dos meus filhos, reduzidos à bagunça para ser escondida. Onde devo colocar isso? Perguntei, segurando um desenho que Lily tinha feito da nossa família. Talvez nos quartos deles? Kate sugeriu. Ou você poderia começar um álbum de recortes? Naquela noite, enquanto todos dormiam, sentei na mesa da cozinha com meu laptop e comecei a procurar seriamente por propriedades para alugar. Não só navegando mais, mas realmente calculando contas e medindo móveis na cabeça, imaginando como arranjaríamos nossas coisas em espaços diferentes. Encontrei um duplex cerca de 15 minutos da escola das crianças, com um pequeno quintal e 2 quartos no andar de cima.
O aluguel era manejável, e o proprietário parecia razoável quando liguei para perguntar sobre o processo de aplicação. Quando vocês estariam procurando se mudar? Ele perguntou. Olhei ao redor da cozinha para a geladeira coberta com prioridades de outra pessoa, para a cadeira alta que custava mais que o remédio do meu filho, para a evidência de como completamente tínhamos sido apagados do que deveria ser nosso lar temporário. O quão cedo é cedo demais? Perguntei. Eu poderia ter pronto no 1º de maio se vocês passarem na verificação de crédito e fornecerem referências. 1º de maio era em 3 semanas. Vou retornar amanhã, disse, meu coração já batendo forte com uma mistura de terror e excitação. Pela primeira vez em meses. Eu estava lembrando como era tomar decisões sobre minha própria vida. Eu não contei para ninguém sobre minha ligação com o proprietário. Em vez disso, fiz o que sempre fazia quando precisava pensar claramente. Fui trabalhar e conversei com Angela. Angela era minha colega mais próxima no hospital. Uma mulher na casa dos 40 que tinha criado 3 filhos praticamente sozinha e tinha um jeito de cortar através da confusão emocional com precisão cirúrgica. Trabalhávamos juntas há 5 anos e ela sabia o suficiente sobre minha situação familiar para fazer as perguntas certas. Então deixe-me entender direito. Ela disse durante nosso intervalo para almoço, depois que contei sobre o incidente da geladeira. Seus pais a convidaram para morar com eles temporariamente, mas agora essencialmente entregaram seu espaço de vida para seu irmão e família dele. E você deveria apenas aceitar? É mais complicado que isso, Comecei a dizer, mas ela levantou a mão. É mesmo? Você paga aluguel lá, certo? Eu contribuo com despesas, sim. Você ajuda com trabalho doméstico, cozinhar, cuidar dos seus pais quando eles precisam? Claro. E seus filhos foram hóspedes modelo por 2 anos, ajudando com tarefas, sendo respeitosos. Não causando problemas? Concordei, vendo aonde isso ia dar. Então você é inquilina e cuidadora e filha, mas de alguma forma não tem voz nas decisões domésticas que afetam diretamente o bem-estar e felicidade dos seus filhos. Quando ela colocou assim, soou ainda pior do que eu tinha percebido. O que você faria? Perguntei. Eu sairia de lá correndo, ela disse sem hesitar. A vida é muito curta para ensinar seus filhos que eles não importam. Naquela tarde, liguei de volta para o proprietário e preenchi a aplicação de aluguel. Eu tinha crédito excelente, histórico sólido de emprego e referências fortes. No final da semana, tinha assinado o contrato e dado o depósito de segurança. O duplex era perfeito para nós. Pisos de madeira por toda parte, janelas grandes que deixavam entrar muita luz, uma cozinha onde podíamos tomar café da manhã juntos sem navegar ao redor de equipamento de bebê. Os quartos eram pequenos, mas aconchegantes. E havia um porão onde as crianças podiam brincar em dias chuvosos sem se preocupar em acordar alguém. Agendei as contas para serem conectadas, pesquisei provedores de internet, até comprei um pequeno ímã de geladeira em forma de estrela, imaginando as obras de arte da Lily exibidas proeminentemente na nossa nova cozinha. A parte mais difícil foi manter segredo. Todo dia, observava meus filhos se adaptarem a novas restrições, os via ficarem mais quietos e cuidadosos, os assistia aprendendo a ocupar menos espaço no mundo. E todo dia, me lembrava que em apenas algumas semanas, eles teriam suas vozes de volta. Você está bem? Mamãe? Owen perguntou uma noite quando me flagrou olhando pela janela com o que deve ter sido uma expressão estranha. Estou planejando algo, disse honestamente. Algo bom para nós. Que tipo de algo? É surpresa, mas acho que vocês vão gostar. Ele pareceu satisfeito com essa resposta, mas pude ver a curiosidade nos olhos dele. Essas crianças tinham passado por confusão suficiente nas suas vidas curtas. Mereciam estabilidade, mas também mereciam uma casa onde importassem. Peguei caixas de mudança durante meu intervalo para almoço e as escondi no porta-malas do carro. Pesquisei empresas de mudança e consegui orçamentos para mudanças locais. Atualizei meu endereço com o banco e escola das crianças, me preparando para uma transferência que esperava fosse perfeita. A parte mais desafiadora era o timing. Precisava contar para minha família sobre a mudança, mas queria esperar até que tudo estivesse definido. Até que não houvesse possibilidade deles me convencerem do contrário ou criarem drama que perturbaria as crianças. Planejei contar numa manhã de sábado, quando todos estariam em casa e poderíamos ter uma reunião de família. Explicaria que tínhamos encontrado um lugar, que era hora de termos nosso próprio espaço novamente, que esse sempre tinha sido o plano. O que eu não tinha planejado era como tudo explodiria dramaticamente antes que eu tivesse a chance. Olhando para trás, deveria ter sabido que morar com 7 pessoas numa casa, com tanta tensão e prioridades desequilibradas, era como sentar numa bomba relógio. Mas pensei que tinha mais algumas semanas para planejar nossa saída elegante.
Pensei que podia controlar o cronograma da nossa partida. Estava errada. A emergência começou enquanto eu estava no meio de um plantão de 12 horas no hospital. Era uma quinta-feira à tarde, e eu estava checando um paciente de 6 anos se recuperando de cirurgia de apendicite, quando meu telefone começou a vibrar com mensagens dos gêmeos. A primeira mensagem da Lily foi relativamente calma. Mamãe, vovó diz que precisamos mover nossas coisas para dar espaço para algo. Pode ligar quando tiver uma pausa? Mas as mensagens do Owen, chegando em sucessão rápida, contavam uma história diferente. Mamãe, eles estão movendo todas as nossas coisas. Colocaram nossas roupas em sacos de lixo. Vovó diz que temos que dormir no porão agora. Lily está chorando. Pode vir para casa, por favor? Eles não nos deixam ligar para você. Minhas mãos estavam tremendo enquanto lia as mensagens. Entrei no armário de suprimentos para ligar para casa, mas o telefone foi direto para a secretária eletrônica. Tentei de novo. Mesma coisa. Encontrei minha supervisora e expliquei a situação o mais brevemente possível. Emergência familiar. Tinha que sair imediatamente. Ela olhou meu rosto e não fez perguntas. Apenas me disse para ir. O trajeto para casa pareceu eterno. Continuei ligando para o telefone de casa e caindo na secretária eletrônica, o que significava que alguém estava deliberadamente não atendendo. Liguei para o celular do Ryan. Secretária eletrônica. Telefone da Katie. Secretária eletrônica. Finalmente, Lily atendeu seu próprio telefone falando num sussurro. Mamãe, eles nos mudaram para o porão, ela disse. E eu podia ouvir que ela tinha estado chorando. Eles disseram que Marcos precisa dos nossos quartos porque o berçário lá em cima é muito pequeno. E bebês precisam de mais espaço que crianças grandes. Onde estão todos os outros? Perguntei, pegando a curva da nossa rua mais rápido do que deveria. Embaixo, ajudando a mover coisas. Mamãe, o porão é muito úmido e tem um cheiro estranho. E tem insetos. Estacionei na entrada e vi exatamente o que tinha temido. O caminhão do Ryan estava estacionado lá fora, e através da janela da sala pude vê-lo carregando a cômoda dos gêmeos em direção às escadas. Mudando os móveis deles para o porão sem me consultar, sem nem esperar eu chegar do trabalho. Entrei na casa dos meus pais e encontrei caos organizado. Mamãe estava direcionando a operação como um general, dizendo às pessoas onde colocar móveis e quais roupas podiam ficar no andar de cima versus quais precisavam ser guardadas no porão. Papai estava carregando a estante dos gêmeos, parecendo desconfortável, mas seguindo o plano. Katie estava parada no que costumava ser o quarto da Lily, medindo janelas para cortinas novas enquanto Marcos cochilava no berço portátil. Que diabos está acontecendo aqui? Perguntei, minha voz mais alta que pretendia. Oh, você chegou cedo, mamãe disse, como se tudo isso fosse perfeitamente normal. Decidimos fazer uma reorganização enquanto as crianças estavam na escola. Marcos realmente precisa de mais espaço, e o porão vai ser perfeito para Lily e Owen. É como ter seu próprio apartamento lá embaixo. Desci para ver o que tinham feito com o espaço de vida dos meus filhos. O porão estava úmido, mal iluminado, e cheirava a mofo apesar das tentativas do papai de usar um desumidificador. Tinham empurrado as camas dos gêmeos para um canto, criando uma área de dormir apertada, que parecia mais um depósito que quartos. Isso é inaceitável, disse, voltando para cima. Vocês não podem simplesmente mover crianças para um porão sem discutir com a mãe delas. É temporário, Ryan disse, não me olhando nos olhos. Só até terminarmos a reforma na nossa casa. Sua reforma deveria levar 6 semanas. Já faz 3 meses. Essas coisas levam tempo, Kate disse, balançando Marcos que tinha acordado da soneca. E honestamente, as crianças estão crescendo. Precisam aprender a ser mais flexíveis. Mais flexíveis. Era assim que eles chamavam quando meus filhos de 10 anos eram esperados para abrir mão dos quartos, do espaço de vida, da dignidade, para que um bebê pudesse ter mais espaço para engatinhar. Arrumem suas coisas, disse para Lily e Owen, que estavam parados no pé da escada do porão parecendo perdidos e sobrecarregados. Estamos saindo hoje à noite. Saindo? Mamãe parecia genuinamente chocada. O que você quer dizer saindo? Quer dizer que estamos nos mudando. Hoje à noite. Este arranjo não está funcionando mais. Não seja ridícula, papai disse. Para onde vocês iriam? Você não pode simplesmente fazer as malas e sair sem plano. Foi então que percebi que eles realmente acreditavam que eu era desamparada. Que não tinha opções além de aceitar qualquer coisa que decidissem ser melhor para a nossa situação de moradia. Tinham ficado tão confortáveis me tratando como uma adolescente dependente que esqueceram que eu era uma profissional de 35 anos com meus próprios recursos. Eu tenho um plano, disse calmamente. Tenho um plano há semanas.
O ambiente ficou silencioso. Até Marcos parou de se mexer. Que tipo de plano? Mamãe perguntou. E pude ouvir a primeira ponta de incerteza na voz dela. O tipo onde meus filhos têm seus próprios quartos. E não precisam viver num porão como refugiados na própria família. Você está exagerando? Ryan disse. Mas ele não soava tão confiante quanto o usual. É só um arranjo temporário. Nada sobre isso tem sido temporário. Sua reforma de 6 semanas virou 3 meses. E agora vocês estão tomando todo o andar de cima da casa. Enquanto isso, meus filhos perdem o espaço de vida, as atividades, o senso de lar. E eu deveria apenas aceitar porque Marcos precisa de espaço para crescer? Olhei para cada um deles por vez. Algum de vocês perguntou aos gêmeos como se sentiam sobre se mudar para o porão? Alguém considerou que talvez crianças de 10 anos mereçam dignidade e conforto básicos? Eles são resilientes, Kate disse. Crianças se adaptam. Crianças não deveriam ter que se adaptar a ser tratadas como cidadãs de segunda classe na própria casa. Caminhei até onde Lily e Owen estavam parados, ainda parecendo confusos pela súbita confusão. Subam e arrumem tudo que é importante para vocês, disse. Roupas, livros, qualquer coisa que não queiram deixar para trás. Vamos ficar em outro lugar hoje à noite. Onde? Lily perguntou. Vou descobrir. Mas não aqui. Enquanto os gêmeos subiam, a reunião de família que eu tinha planejado por semanas aconteceu de qualquer forma, só que não nos meus termos. Você não pode estar falando sério, mamãe disse. Por causa de um arranjo de quarto? Somos família. Família não move crianças para porões sem consultar a mãe delas, respondi. Família não cancela aulas de música de uma criança porque um bebê precisa de silêncio. Família não tira obras de arte de crianças para dar espaço para cronogramas de alimentação. Estávamos tentando acomodar todos, papai disse. Não, vocês estavam acomodando Ryan e Kate e Marcos. Meus filhos foram esperados para acomodar todos os outros. Ryan finalmente olhou diretamente para mim. Então o quê? Você vai sair como uma rainha do drama? Magoar os sentimentos de mamãe e papai porque não consegue lidar com um pouco de inconveniência? Inconveniência? Senti algo se quebrar dentro de mim. Assistir meus filhos aprenderem que suas necessidades não importam não é inconveniência, Ryan. É prejudicial. E não vou deixá-los aprender essas lições porque seu tio e tia não conseguem gerenciar sua própria situação de moradia. Isso não é justo, Kate disse, segurando Marcos mais apertado. Não pedimos por danos da água. Vocês não pediram, mas certamente se aproveitaram. Sua emergência de 6 semanas se tornou uma tomada completa da casa dos meus filhos. Os gêmeos voltaram com suas mochilas e algumas sacolas de roupas. Pareciam assustados, mas determinados, confiando em mim para descobrir o que vinha depois. Para onde vocês vão? Mamãe perguntou. E pela primeira vez, ela soava preocupada em vez de irritada. Vamos ficar com minha amiga Angela hoje à noite, disse, pegando meu telefone para mandar mensagem para ela. E depois disso, vamos descobrir. Isso é ridículo, Ryan disse. Você está cometendo um erro enorme por nada. Olhei para ele segurando o filho, parado na casa que nossos pais possuíam, cercado por seus móveis e sua esposa e sua completa confiança de que o mundo sempre acomodaria suas necessidades. O erro, disse calmamente, foi pensar que meus filhos e eu poderíamos ser alguma coisa além de inconveniência para esta família. Ajudei os gêmeos a carregar suas coisas para o carro enquanto meus pais ficaram na entrada, parecendo chocados que sua filha obediente de repente tinha desenvolvido uma espinha dorsal. Nos ligue quando voltar ao juízo, mamãe disse enquanto eu colocava o cinto de segurança nas crianças. Vou ligar quando vocês voltarem ao de vocês, respondi. Enquanto saíamos, Owen perguntou. Realmente não vamos voltar? Não para morar lá, disse, encontrando seus olhos no retrovisor. Tudo bem para você? Ele concordou solenemente. Eu não gostava do porão. Era assustador. Eu sei, amigo. Você nunca mais vai ter que dormir lá. Pela primeira vez em meses, aquilo parecia uma promessa que eu podia cumprir. Angela abriu a porta da frente antes que eu tivesse chance de bater, tendo recebido minha mensagem desesperada durante o trajeto. Ela deu uma olhada nas nossas sacolas e nos rostos abatidos dos gêmeos e nos trouxe para dentro sem perguntas. O quarto de hóspedes tem beliches. Ela disse para Lily e Owen. Meus filhos estão na casa do pai deles neste fim de semana. Então vocês terão bastante espaço. Estão com fome? Enquanto as crianças se instalavam e Angela fazia sanduíches para eles, liguei para o proprietário do duplex. Mesmo que nossa data de mudança não fosse por mais 2 semanas, tinha que perguntar se havia alguma forma de entrarmos mais cedo. Na verdade, o inquilino anterior se mudou cedo, ele disse.
Eu poderia ter pronto na segunda-feira se vocês passarem na verificação de crédito. As contas já estão conectadas. Segunda-feira era em 4 dias. Eu podia aguentar 4 dias. O resto do fim de semana passou num borrão de ligações e logística. Organizei um caminhão de mudança, contatei a escola dos gêmeos sobre transferir registros e fui às compras para suprimentos domésticos básicos. Os filhos da Angela chegaram domingo à noite e imediatamente adotaram Lily e Owen como irmãos temporários, fazendo toda a situação parecer menos uma crise e mais uma aventura. Sua mãe é muito corajosa. Ouvi a filha da Angela dizendo para Lily enquanto jogavam jogos de tabuleiro. Por quê? Lily perguntou. Porque ela escolheu vocês acima de tudo mais. É isso que pessoas corajosas fazem. Segunda-feira de manhã chegou mais rápido que esperava. O caminhão de mudança chegou na casa dos meus pais às 8 da manhã. E me preparei para o que sabia seria um confronto difícil. Mamãe atendeu a porta parecendo que não tinha dormido bem. Você realmente está fazendo isso, ela disse. Não era uma pergunta. Realmente estou. Para onde estão se mudando? Dei o endereço do duplex, assistindo o rosto dela mudar quando percebeu que eu não estava blefando sobre ter um plano. Há quanto tempo você está planejando isso? Papai perguntou aparecendo atrás dela. Desde que vocês deixaram claro que o bem-estar dos meus filhos era menos importante que a conveniência do meu irmão. Ryan emergiu da cozinha segurando Marcos, parecendo amarrotado e irritado. Então você realmente vai punir todos nós porque não gostou de um arranjo de moradia? Não estou punindo ninguém, disse direcionando os carregadores em direção às escadas. Estou protegendo meus filhos. O que aconteceu a seguir surpreendeu todos, incluindo eu. Conforme os carregadores levavam nossos móveis para fora da casa, Kate começou a chorar. Eu não sabia, ela disse balançando Marcos nervosamente. Não percebi que as crianças estavam tão chateadas com tudo. Pensei que estavam bem com as mudanças. Por um momento, quase senti pena dela. Ela era jovem, sobrecarregada com nova maternidade, e provavelmente genuinamente não tinha considerado como suas demandas estavam afetando qualquer outra pessoa. As crianças estavam bem com as mudanças porque são boas crianças que foram ensinadas a ser educadas e acomodáticas, disse. Mas estar bem com algo e estar feliz sobre isso são duas coisas muito diferentes. Talvez pudéssemos trabalhar algo, mamãe disse desesperadamente. Mover algumas coisas, dar mais espaço para todos. É tarde demais para isso, respondi. Isso não é sobre o porão ou os quartos. É sobre o fato de que por 3 meses, vocês tomaram decisões sobre as vidas dos meus filhos sem me consultar. E genuinamente não entendem por que isso é um problema. Estávamos tentando ajudar todos. Papai disse. Vocês estavam ajudando Ryan e Kate. Meus filhos foram esperados para gerenciar a inconveniência. Conforme nossos pertences desapareciam no caminhão de mudança, observei minha família lidar com a realidade de que seus planos não incluíam meu consentimento e que eu não estava mais disposta a concordar com arranjos que nunca tinha aceito. E sobre jantares de domingo? Mamãe perguntou. Vocês ainda vão vir para jantares de domingo? Olhei para ela parada na porta da casa onde meus filhos tinham aprendido a se fazer menores, mais quietos, menos importantes. Vou pensar sobre isso, disse. O trajeto para nossa nova casa levou 15 minutos. 15 minutos da casa onde tínhamos sido hóspedes indesejados para o lugar onde seríamos uma família novamente. Enquanto estacionávamos na entrada do duplex, Lily disse, parece uma casa de verdade. É uma casa de verdade, disse. É nossa casa. Naquela noite, depois que montamos as camas e desempacotamos o essencial, nós 3 sentamos no chão da sala comendo pizza e fazendo planos. Planos reais, para nosso próprio espaço, nossas próprias regras, nossas próprias vidas. Posso colocar meus desenhos na geladeira? Lily perguntou. Você pode colocar seus desenhos onde quiser, disse. Esta é sua casa também. Owen ficou quieto por um longo tempo. Então disse, Mamãe, estou orgulhoso de você. Por quê? Porque você nos escolheu. E ali, bem ali, foi por isso que sair tinha sido a única escolha que importava. 6 meses depois que nos mudamos, minha vida parecia completamente diferente. E eu também. Os gêmeos tinham se estabelecido na nova escola lindamente, fazendo amigos e se juntando às atividades que não precisavam mais ser agendadas ao redor da soneca de alguém. Lily estava tendo aulas de piano novamente, e Owen tinha se juntado ao time de basquete da escola. Mais surpreendentemente, eu tinha sido promovida a enfermeira-chefe na minha unidade no hospital. A confiança que encontrei em finalmente defender meus filhos parecia se traduzir para outras áreas da vida. Estava falando em reuniões, assumindo papéis de liderança, tomando decisões com a clareza que vem de conhecer seu próprio valor.
Tínhamos comprado uma casa. Não alugando mais, mas realmente possuindo uma pequena casa de 3 quartos com um quintal cercado, onde as crianças podiam brincar sem se preocupar com níveis de ruído. O pagamento da hipoteca era manejável. E pela primeira vez em anos, sentia que estávamos construindo algo permanente e seguro. Os gêmeos estavam prosperando de formas que não esperava. Eles estavam mais barulhentos, mais confiantes, mais dispostos a ocupar espaço no mundo. Era como se removê-los de um ambiente onde tinham aprendido a se minimizar tinha permitido suas personalidades florescerem novamente. Enquanto isso, as ligações dos meus pais tinham se tornado cada vez mais desesperadas. Começou cerca de 2 meses depois que nos mudamos, quando mamãe ligou para me contar que a reforma do Ryan e Kate estava levando mais tempo que esperado, e eles provavelmente precisariam ficar na casa indefinidamente. Como isso é problema meu? Perguntei genuinamente curiosa sobre o raciocínio dela. Não é seu problema, ela disse rapidamente. Só pensei que você gostaria de saber. Notícias da família. Mas as ligações continuaram vindo. Papai me contando que Ryan estava estressado com os custos da reforma. Mamãe mencionando que Kate estava tendo problemas para se ajustar à vida com o bebê e podia usar mais ajuda. Insinuações sutis de que talvez eu pudesse aparecer mais frequentemente. Ajudar com coisas como costumava. Visitei exatamente uma vez, para o aniversário do meu pai em setembro. A casa parecia menor e mais caótica do que lembrava. Ryan parecia exausto, Kate parecia sobrecarregada, e meus pais pareciam ter envelhecido 5 anos em 6 meses. Os gêmeos estão ótimos, mamãe disse, assistindo Lily e Owen brincarem no quintal com sua energia e entusiasmo usuais. Eles parecem tão confiantes. Eles são confiantes, disse. Crianças se saem melhor quando se sentem seguras e valorizadas. Sempre os valorizamos, papai protestou. Valorizaram? Perguntei. Porque lembro do Marcos ganhando uma cadeira alta de $400 enquanto vocês questionavam se Owen realmente precisava do remédio para asma. A visita foi estranha, mas civilizada. Ryan mal falou comigo. Kate foi educada, mas distante, e meus pais pareciam estar pisando em ovos. Mas o que mais me impressionou foi como facilmente os gêmeos se reajustaram a serem mais quietos e cuidadosos quando estavam lá. Como se alguma parte deles ainda lembrasse que essa casa exigia que fossem versões menores de si mesmos. Podemos ir para casa agora? Lily perguntou depois de umas 2 horas. Isso costumava ser sua casa também, mamãe disse tristemente. Não, Lily respondeu com honestidade de 10 anos. Isso era só onde morávamos por um tempo. Os desenvolvimentos realmente interessantes começaram em outubro. Angela ouviu através da rede de fofocas do hospital primeiro, depois se tornou conhecimento geral pela cidade. Ryan e Kate estavam se divorciando. Aparentemente, o estresse de morar com os pais dele, combinado com pressão financeira da reforma e incapacidade geral do Ryan de lidar com responsabilidades adultas sem alguém gerenciando os detalhes, tinha destruído o casamento. Kate tinha pedido divórcio e se mudado de volta com os próprios pais, levando Marcos com ela. Ele está devastado. Mamãe me disse durante uma das ligações cada vez mais frequentes. Ele realmente pensou que podiam resolver as coisas. Sinto muito ouvir isso, disse, e eu estava falando sério. Divórcio é difícil, especialmente quando crianças estão envolvidas. A questão é, mamãe continuou, ele está tendo problemas para gerenciar tudo sozinho. A reforma da casa, o cronograma de trabalho, os arranjos de custódia com Marcos, ele podia realmente usar ajuda. Ali estava, a razão real para a ligação. Que tipo de ajuda? Perguntei. Bem, você sempre foi tão boa em organizar coisas, lidar com logística. Talvez você pudesse ajudá-lo a descobrir as finanças, ou levá-lo a algumas reuniões com advogados e empreiteiros. Fiquei quieta por tanto tempo que ela disse meu nome 2 vezes para ter certeza que eu ainda estava lá. Mamãe, disse finalmente. Você lembra o que aconteceu 6 meses atrás? Aquilo foi diferente, ela disse rapidamente. Aquilo foi sobre arranjos de moradia. Isso é sobre família ajudando família. Família ajudando família, repeti. Como quando minha família me ajudou movendo meus filhos para um porão? Esse tipo de ajuda? Você nunca vai nos perdoar por isso, vai? Já perdoei vocês, disse. Mas perdão não significa que vou repetir os mesmos padrões que machucaram meus filhos antes. A verdade era que assistir Ryan lutar com as consequências das escolhas dele não me dava a satisfação que poderia ter esperado. Mas me dava clareza sobre por que eu tinha estado certa ao sair quando saí. O confronto final veio em novembro, quase exatamente 1 ano depois do Marcos nascer e 7 meses depois que nos mudamos. Papai me ligou no trabalho, algo que nunca tinha feito antes,
e eu soube imediatamente que algo tinha dado muito errado. Você precisa vir para casa, ele disse sem preâmbulos. Precisamos ter uma reunião de família. Eu estou em casa, disse. Moro na minha própria casa agora, lembra? Você sabe o que quero dizer. Sua mãe está tendo um colapso. Ryan está desmoronando, e precisamos da sua ajuda para consertar esta família. O que exatamente você acha que posso consertar? Tudo, ele disse, e o desespero na voz dele era inconfundível. Desde que você saiu, tudo tem desmoronado. Sua mãe chora todo dia. Ryan não consegue lidar com suas responsabilidades. Estamos todos miseráveis. Naquela noite, contra meu melhor julgamento, dirigi até a casa dos meus pais para o que eles chamaram de reunião de família de emergência. Ryan estava lá, parecendo abatido e derrotado de um jeito que nunca tinha visto antes. Os olhos da mamãe estavam vermelhos de chorar, e papai parecia ter envelhecido mais 5 anos desde setembro. Obrigada por vir, mamãe disse, como se eu tivesse feito um favor enorme ao aparecer na minha própria crise familiar. Do que se trata? Perguntei, me acomodando na cadeira que costumava ser minha na mesa da cozinha. Se trata de precisarmos de você, papai disse diretamente. Esta família não funciona sem você. Olhei ao redor da mesa para 3 adultos que pareciam estar esperando que eu resolvesse problemas que não criei. Explique o que quer dizer com isso. Ryan finalmente falou. Não consigo fazer isso sozinho, ele disse. O divórcio, o cronograma de custódia com Marcos, gerenciar a reforma da casa, manter o trabalho em dia. Estou me afogando e preciso de ajuda. Que tipo de ajuda? O tipo que você sempre deu, mamãe disse. Você sempre foi a organizada, a responsável. Você sabia como lidar com situações complicadas e manter todos no caminho certo. Deixe-me entender isso corretamente, disse devagar. Por 7 meses, todos vocês têm descoberto que suas vidas são muito mais difíceis sem eu gerenciando os detalhes e fornecendo trabalho não remunerado. E agora querem que eu volte e retome esse papel. Não é assim, papai protestou, mas fracamente. Então como é? É como se fôssemos família, mamãe disse. E famílias se ajudam. Famílias também se respeitam, respondi. Consideram as necessidades e sentimentos umas das outras. Não movem crianças para porões e depois agem surpresas quando a mãe delas protesta. Pedimos desculpas por isso, Ryan disse. Não, não pediram. Nem uma vez. Vocês explicaram, justificaram, minimizaram, mas nunca realmente pediram desculpas. O silêncio se estendeu desconfortavelmente. Tá bom, Ryan disse finalmente. Desculpa por termos movido seus filhos para o porão. Desculpa por não termos perguntado primeiro. É isso que você quer ouvir? O que quero ouvir, disse, me levantando da mesa, é que vocês entendem por que o que fizeram estava errado. Mas vocês não entendem, entendem? Vocês lamentam que causou um problema. Não lamentam que machucou meus filhos. Seus filhos estão bem, mamãe disse. Eles parecem felizes e confiantes quando os vemos. Eles são felizes e confiantes. Porque moram numa casa onde importam, onde suas necessidades são consideradas, onde não precisam competir com um bebê por dignidade e respeito básicos. Caminhei até a janela e olhei para o quintal onde Lily e Owen costumavam brincar antes de ficar arriscado demais fazer barulho que pudesse acordar Marcos. Querem saber o que aprendi este ano? Perguntei, me virando para encará-los. Aprendi que não preciso desta família nem de perto tanto quanto esta família precisa de mim. Aprendi que meus filhos e eu podemos construir uma vida perfeitamente feliz, sem constantemente acomodar as escolhas ruins de outras pessoas e esperar nada em troca. Isso não é justo. Kate teria dito se estivesse lá, mas ela não estava porque tinha seguido com a vida no momento em que Ryan parou de ser útil para ela. O que não é justo, disse, é que por 35 anos fui o membro da família que sacrifica, acomoda e gerencia os problemas de todos os outros enquanto minhas próprias necessidades são descartadas como inconvenientes. O que não é justo é que meus filhos aprenderam a se ver como menos importantes que o primo, porque os adultos nas vidas deles ensinaram essa lição todo dia. Então você nunca vai nos ajudar de novo? Papai perguntou. Não importa o que aconteça? Vou ajudá-los do jeito que membros da família se ajudam, disse, com respeito mútuo, limites claros e consideração genuína por todos os envolvidos. Mas nunca mais vou sacrificar o bem-estar dos meus filhos pela conveniência de vocês. E se não pudermos aceitar esses termos? Mamãe perguntou. Então acho que vocês vão descobrir como resolver seus próprios problemas. Do jeito que eu descobri como resolver os meus. Dirigi para casa para encontrar os gêmeos fazendo lição na nossa mesa de cozinha, suas obras de arte cobrindo a geladeira,
Suas vozes enchendo nossa casa com o som de crianças que sabiam que pertenciam exatamente onde estavam. Essa foi a última reunião de família que participei. Ao longo dos meses seguintes, ouvi através de parentes que Ryan eventualmente se mudou de volta para sua casa parcialmente reformada, aprendeu a gerenciar seu próprio cronograma de custódia e lentamente desenvolveu as habilidades adultas que nunca precisou enquanto todos cuidavam das responsabilidades dele. Kate se casou novamente com alguém com melhores perspectivas financeiras, e Marcus dividia tempo entre duas casas onde era genuinamente querido, em vez de usado como arma em lutas de poder familiares. Meus pais aprenderam a cozinhar para duas pessoas novamente, gerenciar sua própria casa sem ajuda não remunerada, e preencher seu tempo com atividades que não dependiam da disponibilidade dos filhos para fornecer trabalho emocional. Quanto a mim, fui promovida novamente. Comprei móveis melhores para nossa casa e comecei a namorar um homem gentil que acha minha independência atraente em vez de ameaçadora. Os gêmeos o chamam pelo primeiro nome e parecem gostar de ter outro adulto por perto que respeita seu espaço e opiniões. Ainda vemos meus pais ocasionalmente, mas nos nossos termos, com expectativas claras e limites firmes. Eles aprenderam que acesso aos netos vem com tratar os netos, e a mãe deles, com respeito básico. Às vezes me pergunto se deveria me sentir culpada sobre como tudo se desenrolou. Mas então assisto Lily se apresentar no concerto da escola, ou vejo Owen fazer um gol no basquete. E me lembro que o melhor presente que já dei aos meus filhos foi ensinar que merecem ser valorizados pelo que são, não por quanta inconveniência estão dispostos a aceitar. Essa lição valeu tudo o que custou aprender.